Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a uma aula de física aqui do professor Armstrong, beleza? Muito obrigado aí por estarem vendo esse vídeo. Pessoal, olha só, hoje nós vamos falar aqui no canal Método Armstrong, tá? De uma competência muito específica do Enem, que é a competência da área 5, tá? E essa competência da área 5, como está aí na tela, ela diz o seguinte: entender métodos e procedimentos próprios das ciências naturais e aplicá-los em diferentes contextos. Pode reparar que essa é uma competência, mas dentro dessa competência existem 3 habilidades bem específicas. E nós hoje focaremos na habilidade 17, que é relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representações usadas nas ciências físicas, químicas ou biológicas, como textos discursivos, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica. Então hoje a gente vai fazer uma análise muito específica de como aparecem os gráficos no Enem. Tá? Então hoje a análise é de gráficos. Como esses gráficos costumam aparecer, quais as interpretações que nós precisamos fazer quando aparecerem os gráficos, beleza? Então, sejam muito bem-vindos. Esse é o canal do Método Armstrong. A ideia desse canal é fazer com que você entenda melhor a física, fazer com que você aprenda uma física sem decoreba, sem entrar naquele desespero todo, beleza? Então, estou aqui para facilitar os seus estudos de física. Tranquilo? E aí assim você vai passar em qualquer lugar que você quiser, qualquer vestibular, beleza? Então seja muito bem-vindo ao Método Armstrong. E galera, olha só, nós temos a comunidade Método Armstrong no Instagram, nós temos o Telegram do Método Armstrong e nós também temos a fanpage do Facebook do Método Armstrong. Então eu vou deixar o link aqui embaixo para que você clique e faça parte dessa grande comunidade, beleza? E faz o seguinte, se você ficar com qualquer dúvida, se você quiser qualquer conteúdo específico de um determinado assunto, deixa aqui nos comentários. Armstrong, cara, tô com muita dificuldade no assunto tal, deixa aqui e aí eu preparo um conteúdo todo especial para você, beleza? Então vamos lá, vamos começar. Bom pessoal, olha só, e aí o que acontece é o seguinte, já que a gente vai falar de gráfico, então o que saber de gráfico para o Enem? Então, o que devo saber sobre os gráficos no Enem? Bom, então o que acontece aqui é o seguinte, galera, olha só. Quando a gente estuda para a prova do Enem, principalmente quando se trata de gráfico, nós precisamos ter em mente que a gente precisa sempre estar observando 3 coisas específicas. E quais são essas 3 coisas específicas, Armstrong? Então, 3 pontos a observar. Primeiro deles. Bom, deixa eu subir aqui mais um pouquinho. Isso, deixa eu me passar para o outro canto, né? Vou trazer a minha imagem para o canto de cá. Ótimo. Beleza. E aí, Armstrong, o que eu realmente preciso notar? Primeiro, quais as informações que os eixos trazem para a gente? Não sei se você já reparou, as questões do Enem, né, quando a gente faz uma questão de gráfico, eixo X, eixo Y, o que você precisa entender é o seguinte: quais são as grandezas que estão no eixo X e as grandezas que estão no eixo Y? Tá? Normalmente, aí já encontramos alguns distratores, porque o que pode acontecer é o seguinte: a prova do Enem pode trazer como distrator uma troca do eixo X pelo Y e trazer uma troca de informações no gráfico, porque normalmente, por exemplo, na mecânica você costuma fazer um gráfico posição, que é o eixo Y, tempo, que é o eixo X. Eles podem fazer essa troca. E aí você se confunde pela correria, que é a prova pelos 3 minutos para você fazer a questão, enfim. Então, primeira dica é observar os eixos X e Y. Vou te mostrar, tem uma questão que a resposta dela se baseia na análise de eixo, tá?
A segunda dica é a seguinte. A segunda dica, normalmente muitas questões do Enem, a interpretação delas, né, do gráfico delas, é uma observação do eixo, às vezes é a inclinação do eixo, ok? A inclinação do gráfico nos entrega outra é observar o que a inclinação do gráfico nos entrega, beleza? Então é uma outra coisa que você precisa observar. Às vezes pode não entregar nada, mas às vezes a resposta está ali, como questão que vamos fazer daqui a pouquinho, que a resposta é a inclinação do gráfico. Você ainda não pegou um material para anotar essas dicas? Cara, tá perdendo tempo. Para tudo, pega o material, tá? Para o vídeo aqui agora, vai lá, pega o material, pega o lápis, borracha, né, caneta, seu caderno de física, não importa onde você estude, ou se você ainda não está estudando em lugar nenhum, mas quer fazer uma boa prova de física no Enem, anote essas dicas que eu vou responder aqui daqui a pouquinho. 3 questões que vão envolver essas dicas, beleza? Então, para o vídeo, vai lá e pega. Vai lá, tá bom? Para aqui e pega o seu material de estudos, beleza? Até porque se organizar para estudar é uma maneira que vai facilitar a sua vida na hora de estudar a física, tá? E se você ainda tá meio perdido em como estudar a física, vai lá, ó, no meu Instagram, Método Armstrong, que você vai encontrar muitas dicas até de como estudar a física, beleza? Então, vamos voltar para cá. E a terceira dica, o terceiro ponto a se observar é o seguinte: o que a área do gráfico nos entrega? O que a área do gráfico nos entrega. Então é isso. São esses, subir aqui um pouquinho, pronto. São esses 3 detalhes aí que nós precisamos ficar atentos. Vou marcar aqui de um azul, tá? E aqui as observações, primeiro, segundo, terceira observação. Pronto, nós temos que ficar atentos a isso. Então, coloquei aí, opa, já você um tempinho para você copiar, qualquer coisa, dá um pause no vídeo, cara. Mas enquanto aí você está copiando, clica aqui, ó, se inscreva no canal, ative a notificação, porque assim você recebe todo vídeo que eu estiver colocando aqui no YouTube, com muita informação, muita dica para você estudar física, beleza? Então se inscreve no canal, tranquilo? Ative a notificação, compartilhe esse vídeo com seus amigos que precisam aprender física de uma vez por todas, onde você vai ter um método sem decoreba, um método que vai direto ao ponto, beleza? Então tá aí, ó, as 3 dicas de como você vai analisar gráfico nas questões do Enem. Mas espera, não precisa ser só na questão do Enem, tá? Essas 3 dicas servem para questões de gráfico de qualquer prova, beleza? Então simbora. Partiu exercício. Então eu vou mostrar para vocês aqui 3 questões do Enem para nós. Então, vamos lá. Ó. Primeira questão é essa que está aí na tela. Ó. O Enem Digital de 2020. O custo da implantação de redes de transmissão aumenta linearmente com a distância da hidrelétrica, de modo que, a partir de uma certa distância, o uso de energia solar fotovoltaica, que não depende da distância, é favorecido. Então, ele já nos deu uma informação aqui interessante. Olha, quando ele está falando de gráfico, ele disse que o custo aumenta linearmente. Vamos guardar essa informação aqui, tá bom? Ele diz pra gente que o custo aumenta linearmente, então segura essa informação. Assim, em regiões isoladas da Amazônia, como é muito caro levar energia elétrica produzida por hidrelétrica através de redes de transmissão, hoje a energia solar fotovoltaica torna-se uma alternativa. Olha, a energia fotovoltaica, ela não depende da distância, né? Então, ela não depende da distância, é diferente da hidrelétrica. Então, nós temos 2 informações aqui. Uma que é a hidrelétrica, que essa depende da distância, e uma que é a fotovoltaica, que não depende. A hidrelétrica,
hidrelétrica depende da voltagem de uma forma linear. O custo aumenta linearmente. E a fotovoltaica não depende da distância. Beleza? Bom, dessa forma, o gráfico que representa qualitativamente os custos do uso da energia solar fotovoltaica ESF e da implantação de redes de transmissão RT em função da distância é. Então vamos lá, olha só. RT, custo RT, então nós precisamos buscar uma opção que nos entrega o custo da energia solar fotovoltaica, ok? Ó, e de implantação de redes de transmissão RT. Então, olha só, vamos lá, vamos só dar uma lida aqui. O custo de implantação de redes de transmissão aumenta linearmente. Então, nós temos que o custo de redes de transmissão, ele aumenta com a distância. Se ele aumenta linearmente, então, olha só, nós temos que olhar um gráfico, uma equação do primeiro grau, já que é linear, e um aumento. Então, já que é um aumento linear, então você vai buscar no gráfico uma reta crescente. Então, RT é uma reta crescente porque é um aumento linear do custo de implantação das redes de transmissão, beleza? Já a representatividade do custo da energia solar fotovoltaica, ela não depende da distância, porque a questão do Enem, que era o seguinte, o gráfico que representa qualitativamente os custos da energia solar e da implementação da rede de transmissão em função da distância. A energia solar não depende da distância. Se ela não depende da distância, então ela é uma constante. Se ela é uma constante, então ela é uma reta constante, não aumenta nem diminui. Então você tem que buscar um gráfico da energia solar fotovoltaica que seja uma reta constante e você precisa buscar um gráfico do custo de implantação das redes de transmissão, o aumento linear, uma reta crescente. Então, o RT é uma reta crescente e o ESF uma reta constante. Então, vamos lá. Então, nós temos que o RT é uma reta crescente e o ESF é uma reta, só que constante. Então, vamos lá, ó. Diminuir aqui para você ver mais as informações, ó. Então, vamos lá. A ESF tem que ser uma constante, então já não pode ser a letra A. Não pode. Letra B. O RT é uma reta crescente, legal, e o ESF uma constante, beleza. Vamos segurar a letra B aqui, por enquanto é essa. Vamos ver a letra D de dado. Vamos ler a letra C primeiro, letra C. O RT crescente, ok, a letra C, só que a energia solar fotovoltaica decresce? Não é assim. Letra D. Armstrong, olha a letra D. Nós temos aí um RT crescente e um ESF constante. Então, marque esse daqui também. Beleza? E nós temos a letra E, que não pode ser. Ok? Então, nós temos duas opções aí. E aí, qual você marcaria como certo? Um tempinho para vocês pensarem. Qualquer coisa, pausa o vídeo. Mas a dica é, vamos voltar lá no texto. O custo de implantação de rede de transmissão aumenta linearmente com a distância da hidrelétrica, de modo que a partir de certa distância, o uso de energia solar fotovoltaica, que não depende da distância, é favorável. Então, está dizendo aqui, ó, que a partir de uma certa distância não é favorável a energia solar fotovoltaica, que só a partir de uma determinada distância que passa a ser favorável. Então, se você olhar aqui no nosso gráfico da letra D, sempre vai ser favorável, o custo é sempre menor na letra D.
Só que não é isso que está dizendo o texto. O texto mostra que em alguns momentos é favorável e outros momentos não, né? Não é favorável a utilização. Então aqui mostra que sempre é favorável na letra D, porque está sempre menor. Então, de acordo com o texto, não pode ser um distrator pesado aí, né? Então a resposta é a letra B de bola, ok? Então, gente, vamos lá para mais uma. Próxima questão do Enem. É uma questão do Enem para pessoas privadas de liberdade. Tá? Armstrong, calma aí, Armstrong. Fiquei com uma dúvida na questão anterior. Gente, olha só, se você ficou com uma dúvida, para o vídeo, volta ele um pouquinho, escuta novamente e caso tenha qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, diga aqui qual é a sua dúvida e também se você quer que eu resolva mais questões desse tipo de assunto, beleza? Ou de qualquer outro assunto. Deixa aqui, eu espero as suas dicas, as suas dúvidas aqui embaixo, beleza? Simbora, vamos para a questão de número 2. Na questão de número 2 diz o seguinte: um piloto testa um carro em uma rede longa de um autódromo. A posição do carro nessa reta em função do tempo está representada no gráfico. Então aqui nós temos um gráfico típico de posição em função do tempo. Legal? Beleza. E aí fala o seguinte: os pontos em que o módulo da velocidade, para quem... Armstrong, o que é o módulo da velocidade, Armstrong? Módulo quer dizer o quê? Esqueci. Valor. Quer saber em quais pontos o valor da velocidade do carro é menor e maior. Então, quais lugares o valor dessa velocidade é menor, em quais lugares o valor dessa velocidade é maior. Então vamos lá, gente. Aqui nós temos o gráfico posição-tempo. O que você precisa fazer? Não sei se você lembra, mas vamos direto ao ponto. Quando você tem um gráfico posição-tempo, a inclinação do gráfico, por exemplo, se eu pegar uma inclinação aqui qualquer, pegar essa inclinação, o que essa inclinação me diz? Armstrong, eu não tenho a menor ideia o que essa inclinação me diz. Gente, a inclinação do gráfico posição-tempo, ela te entrega a velocidade, tá? Ela te entrega a velocidade. Então, se você calcular o valor dessa inclinação, no caso, matematicamente falando, a tangente do ângulo aí, você encontra a velocidade. Caramba, Armstrong, mas por que a tangente do ângulo? Olha, eu vou dar uma explicação matemática, só que aí depois é só você seguir a dica que eu vou te dar. Então, uma explicação matemática é a seguinte, ó. Por quê? Porque se você fecha um ângulo aqui nesse ponto, você vai ter em frente a esse ângulo um cateto oposto ao ângulo e aqui embaixo o cateto adjacente, ok? Então aqui vai ser a parte vertical do gráfico, que é o quanto a distância variou. Então vai ser a variação da posição. E embaixo você vai ter o quanto o tempo variou. Então a variação do tempo. Isso aqui vai te entregar a velocidade média, ok? Então a inclinação aí, se você calcular a tangente desse ângulo, vai te entregar a velocidade média. Ou melhor, se você preferir, vai te entregar a velocidade naquele ponto específico. Então basta calcular a inclinação. Só que você fala assim, nossa, Armstrong, isso é muito difícil. Calma, eu estou aqui para facilitar a sua vida. Então o que acontece aqui é o seguinte, você não vai precisar fazer conta nenhuma. A única coisa que você precisa fazer é perceber o seguinte: quanto mais inclinado estiver, quanto mais crescente for o gráfico, maior a velocidade, ok? E quanto? Então, mais crescente, maior a velocidade, menos crescente, menor a velocidade. Então, se você parar para pensar, nós buscamos aí, no caso, a maior velocidade. A maior velocidade é em qual nós temos o mais crescente. Vamos pensar aqui então, ó. Vamos colocar aqui então. Vamos começar pensando no de maior velocidade, que é o mais crescente que tem. Cara, o mais inclinado possível, se você começar a traçar retas aí, traça uma reta aqui em K. Faz assim, ó. Começa pela origem aqui, ó, para facilitar. Opa, perdão. Tangente ao gráfico. Passa uma reta tangente ao gráfico aqui, uma outra reta tangente ao gráfico aqui,
não foi tão tangente essa, né? Uma outra reta tangente ao gráfico aqui. Uma outra reta tangente ao gráfico em M. Uma outra reta tangente ao gráfico em N de nariz. Beleza, então nós temos trace retas tangentes aos gráficos aí. E aí você analisa qual que tem a maior inclinação. Pessoal, olha só de olhar aí, você já percebe que a reta vermelha é que tem a maior inclinação. E a maior inclinação é o L, né? Então, se a gente já está vendo que o L é de maior inclinação, então nós temos... Então nós podemos tirar a letra D, letra B e a letra A. Só sobrou a letra C e D de dado. Olhando para C e D, temos que analisar o ponto M e o ponto N. Qual dos dois pontos nós temos a menor inclinação? Deixa eu redesenhar aqui. Então, fazendo a inclinação, vai ficar retinho. Pronto, ó. As duas aí que eu desenhei são tangentes e agora ficou mais fácil, né? Quando você faz assim, você percebe que a menor inclinação é dado pela letra M. Caramba, Armin, é só traçar uma reta e ver qual que tem a menor inclinação? Só isso. A menor inclinação mostra a menor velocidade, porque é a tangente daquela inclinação ali. Só que você não vai ficar calculando tangente, é só você olhar o valor da inclinação, beleza? Tranquilo? Mais uma vez, qualquer dúvida, pare e volte o vídeo. Se precisar de ajuda, manda aqui, ó, deixa seus comentários aqui, tá? Que a ideia é sempre estar te ajudando. Então, a resposta aí é a letra C, beleza? Mais uma questão do Enem. E nós temos uma questão de número 3, que é uma questão do Enem das pessoas privadas de liberdade de 2020, tá? É uma questão com texto, mas que ela diz o seguinte: o trecho da música de Lenine e Arnaldo Antunes ilustra a preocupação com o trânsito na cidade, motivo de uma campanha publicitária de uma seguradora brasileira. Considere 2 automóveis A e B, respectivamente, conduzidos por um motorista imprudente e não por um motorista consciente. Ambos se encontram lado a lado no instante t igual a 0. Bom, quando avista um semáforo amarelo, que indica atenção, parada obrigatória se tornar vermelho, tá? Eles estão no mesmo lugar. O movimento de A e de B pode ser representado por meio do gráfico que representa a velocidade de cada automóvel em função do tempo. Tá aí, temos A e B. Então o que ele pergunta pra gente é o seguinte, vou diminuir aqui. Na verdade, vou aumentar aqui e vou me puxar aqui para cima. Pronto. Aí agora estou respondendo a questão aqui. Então, olha só. Vamos lá, então. Quer saber? A velocidade dos veículos varia em função do tempo entre os intervalos 10 e 20 segundos e entre os instantes 30 e 40, de acordo com o gráfico. De acordo com o gráfico, quais são os modos das velocidades, das taxas de variação da velocidade do veículo conduzido? Olha só, você fala assim, caraca, o que é taxa? O que é taxa de variação da velocidade? Taxa de variação da velocidade. No meu vídeo anterior, que eu vou deixar o link aqui embaixo, eu falo que a aceleração média, ela é obtida matematicamente da seguinte forma, pela taxa de variação da velocidade, ok? Então, nada mais é que uma representação matemática de calcular a aceleração média. Então, o que a questão está pedindo para a gente é o seguinte, calcule a aceleração média. E a aceleração média é a velocidade final menos velocidade inicial sobre o tempo final menos tempo inicial. E o que a gente precisa é analisar os dois casos, beleza? Então, o que a gente precisa fazer é o seguinte, analisar, de acordo com o gráfico, quais são os modos das taxas de variação da velocidade dos veículos conduzidos pelo motorista imprudente nos intervalos 1 e 2. Motorista imprudente no intervalo
1 e 2. Beleza. Armstrong, qual que é o motorista imprudente mesmo? Aí você fala assim, puxa, já me perdi. Qual que é o motorista imprudente? Vamos dar uma lidinha aqui, ó. Dá uma lidinha. E aí, conseguiu localizar qual que é o motorista imprudente? O motorista imprudente, ele tá acelerando, né? Caraca, que cara sinistro. Ele, ó, repara o que ele... É o A, né? Vamos ver se você consegue perceber. Considere por um motorista imprudente e por um motorista consciente, respectivamente, né? O motorista imprudente é o A. Então vamos lá. Se você se perdeu na leitura, motorista imprudente é o A. Deixa eu voltar aqui então para cima. Então, vamos calcular a aceleração 1 do A. Então, motorista imprudente. A. Motorista imprudente é o A. Vamos calcular a aceleração 1 desse cara aí. Beleza. Aceleração 1, que ele vai entre 10 e 20. Entre os instantes 10 e 20, que eu vou marcar com uma setinha, 10 e 20, a velocidade dele saiu de 10 e foi lá para 30. Ok? Então, a velocidade saiu de 10 e foi para 30. Então, é 30 menos 10 em tempo de 10 segundos. Então, a aceleração 1 aí vai ser 20 sobre 10, que vai dar 2 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a aceleração na parte A. Vamos agora para um outro caso. Entre 30 e 40, então agora vamos pensar na aceleração 2, que é entre 30 e 40. Então, vamos marcar aqui, ó. Entre 30 e 40 segundos. 30 e 40 segundos. Bom, entre 30 e 40 segundos, nós temos uma redução da velocidade. A velocidade final vai para 0, menos, e a inicial, repara que era 30, olha lá no início, né? 30. Só chegar minha setinha aqui para cá. Bom, 30. Então, menos 30 sobre os mesmos 10 segundos. Aqui vai dar menos 3 metros por segundo ao quadrado. Bom, repare que... Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Senão eu continuo aqui, isso toquinho. Mas olha só, repare que agora a gente precisa marcar os valores. Aí você fala assim, caramba, Armstrong, mas onde tem 2 e menos 3? Aí, uma aceleração negativa só indica que ele freou. Mas se você está com medo de marcar isso, só você olhar aqui, ó. Quais são os módulos? Quais são os módulos? E quando ele pede módulo, ele quer saber apenas um número, sem o sinal. Então, respectivamente, 2 e 3. 2 e 3 é a letra D de dado. Beleza, galera? Então, é isso. Qualquer dúvida, mais uma vez, deixa aqui nos comentários. Eu estar tirando as suas dúvidas. Qualquer material que você precise, especificamente, deixa aqui, peça aqui uma aula específica que eu gravo aqui para você. E aí, enquanto isso, deixa eu vir para cá. Deixa eu aumentar minha tela aqui. Vou colocar aqui no meio. E aí, deixa eu mostrar aqui para vocês agora que nós temos, só para você lembrar o seguinte, ó, nós temos o grupo do Telegram do Método Armstrong. Comecei, né, ontem, no dia 20, já com 3 inscritos aí, ou 3 não, perdão, 8 inscritos. O grupo está bastante ativo. Nós temos aqui o Instagram também do Método Armstrong. O Instagram do Método Armstrong, que também é bem recente, tá? O objetivo do Instagram do Método Armstrong é fazer com que você interaja bastante, ó, já tem
conteúdo também começou dia 19 de março, agora é bem recente, então as pessoas estão interagindo, estão muito aí. Dentro desse Instagram, nós temos ali um link para que você tenha acesso também às outras redes sociais, como por exemplo o Facebook do Método Armstrong, tá bom? Nós temos um Facebook do Método Armstrong, que está aí também. Enfim, muita informação, muita interatividade para que você sempre aprenda a física da melhor forma possível. Beleza, pessoal? Então, curta se você curtiu, se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar o like, ative a notificação para você estar sempre recebendo as informações de física e compartilhe com aquele seu amigo que realmente tem necessidade, dificuldade, beleza? Espero vocês no próximo vídeo. Até mais, beijo grande, tchau, tchau. Valeu. Para os partidores, eu estou fechando aqui. Tchau.